Oi, gente, tudo bem? Gente, hoje eu quero falar aqui pra vocês sobre santidade e sexo. Acho que não pode falar sexo. E castidade. Vamos colocar assim, né? Acho que depende do que eu falar, que o YouTube vai acabar me barrando. Então, eu quero começar aqui com Gálatas, capítulo 5, verso 19, diz assim: Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Então, gente, aqui, quando Paulo escreve essa carta a Gálatas, ele deixa claro que qualquer tipo de obras da carne que ele cita aqui vão nos tirar de perto de Deus. E além de nos tirar de perto de Deus, a gente não vai ter mais a nossa herança, que é a herança da vida eterna. É isso que ele está querendo dizer aqui. Tem outra passagem também que eu quero ler para vocês, que está em Efésios 5, do 3 ao 10. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos, ou seja, para quem quer estar santificado, né, em Deus. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas, ao invés disso, ações de graça. Porque vocês podem estar certos disso: nenhum imoral ou impuro, ou ganancioso, ou idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Portanto, não participem com eles dessas coisas, porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Então, gente, é isso. Não adianta a gente querer agradar a Deus e não obedecer. São coisas que são excludentes. Uma exclui a outra. Se a gente não obedece, a gente não agrada a Deus. Isso é certo, líquido e certo. Então você decide. Obediência é uma decisão que a gente toma perante a Deus. Deus, eu quero te obedecer, Pai. Eu quero estar contigo. Eu quero que o Espírito Santo me guie. Eu quero que o Senhor me dê um bom casamento. Eu quero que o Senhor me dê uma vida alegre, feliz em Cristo. Eu quero isso para mim, Senhor. Então, se você tomou essa decisão, se você quer isso para você, você tem que obedecer. Você tem que ser obediente, porque senão não tem como. Uma coisa exclui a outra, gente. E não adianta assim, ó, tem pessoas assim, eu obedeço em 90%, mas tem uma coisinha que eu não obedeço. Mas tudo bem. Não, gente, não tá tudo bem. É que é igual um dominó. Se uma coisa cai, as outras caem em sequência. Não existe meio termo. Deus já deixou dito para nós. Ou vocês são frios ou são quentes. O morno eu vomito da minha boca. Ou seja, não adianta obedecer pela metade, gente. Então, Deus que me perdoe se eu estiver errando, Senhor Jesus, em falar isso, mas então não obedeça em nada. Sai fora. Sai fora. Sai fora para você não ser um mau exemplo. Talvez as minhas palavras aqui estejam sendo mais duras, mas é assim que eu penso, gente. Se você não quer pagar o preço da obediência, sai fora. Porque vai ser melhor para você, inclusive. Melhor para você.
sabe? Não é melhor para você porque você não vai herdar as maravilhas de Deus, o sobrenatural, não vai herdar a vida eterna, mas pelo menos você não vai, né, ficar no meio termo, que é muito pior. É muito pior para você ficar no meio termo. Se você quer viver uma vida com Deus, decida obedecer. Ponto. E o que eu quero falar aqui também é sobre sexo antes do casamento. O sexo, ele é para depois do casamento, gente. Relação sexual para depois do casamento. Se você tiver relação sexual antes do casamento, você vai estar desobedecendo a Deus. Isso é o principal. Segunda coisa, isso traz consequências espirituais absurdas. Absurdas. Então você tem que decidir, bom, eu quero me relacionar, mas eu quero ter um namoro cristão. Eu não quero me relacionar, ter relações sexuais antes do casamento. Não quero. Ai, porque não vai fazer test drive. Gente, por favor, né? Eu vou dizer uma coisa pra vocês, tá? Quando Deus manda uma pessoa para ser o nosso companheiro, não precisa de test drive. Você vai amar, você vai se apaixonar, não interessa, entende? Se você conheceu antes que não deve, você conheceu só depois. Porque você vai gostar, aquilo veio de Deus pra você. Deus não entrega pra você nada ruim. Deus só entrega o melhor. Deus só entrega o que é bom, o que é maravilhoso. Deus só entrega o que você vai ter prazer naquilo, gente. Deus não vai mandar uma pessoa pra você que você não vai se interessar por ela como homem ou como mulher. Não vai. E isso faz parte da confiança que a gente tem em Deus. Isso faz parte da confiança. Claro, eu não tô falando aqui de você olhar pro seu namorado, que você tá namorando em Cristo, tá? Pro seu namorado e você não sentir nenhum tipo de atração física por ela. Não é isso que eu tô falando aqui. A gente deve sentir atração física. Isso deve existir. A gente não deve partir para imoralidade, nem de pensamentos, nem sexual. Mas a gente tem que olhar para aquela pessoa e pensar: nossa, eu quero aquela pessoa como meu marido. Eu quero. E no dia que eu tiver que ter relações com ele, eu tenho vontade de ter. Sim, eu teria. É esse pensamento que vocês têm que ter. Se vocês pensarem assim, claro, né, gente? A gente não vai ficar pensando na relação em si, mas a gente tem que pensar na seguinte pergunta para nós: se eu tiver que ter relações com essa pessoa que eu tô namorando, eu teria vontade de ter? Sim, eu teria. Ok, Deus, já sei pra mim mesma, já me examinei, já sei que eu teria vontade de ter relações com aquela pessoa. Não preciso pensar em como seria, eu só preciso pensar na pergunta: eu teria vontade de ter relações com essa pessoa? Se a resposta é sim, ok. Entende? Agora, se você se pergunta: eu tô namorando, mas eu não tenho vontade. Nossa, se eu tivesse que ter relações com ela depois do casamento, eu não sei, acho que não iria rolar. Gente, aí já não vai rolar nenhum namoro. Esqueçam. Então, é isso que eu quero deixar aqui. E outra coisa também que eu quero deixar é o seguinte: se vocês querem algo mais concreto sobre o que eu tô falando aqui, assistam Casamento às Cegas e Casamento às Cegas Habib. Casamento às Cegas é uma série que tem na Netflix. Eu hoje em dia não assisto mais, né? Porque eu acho que pra mim, assim, na minha questão espiritual, assim, eu já não gosto muito de assistir essas coisas que tem muito sexo envolvido, tem, sabe, muitas coisas muito apelativas, assim, eu não gosto mais de assistir. Mas isso eu tô recomendando pra você por uma questão de comparação, que eu acho que vai fazer muito sentido porque eu tô falando aqui agora, que é Casamento às Cegas
aquele reality show que as pessoas se conhecem e elas vão tentar o casamento. Só que naquele reality show, os outros, que não é o Habib, o que acontece? As pessoas vão para um hotel e aí lá rola tudo, né, gente? Lá acontece de tudo. E aí chega no final, uns casam e outros não. E assim, e na hora que os que não casam, ou os que no meio do caminho ali desfazem o relacionamento, gente, vocês precisam observar o quanto é dolorido, o quanto é difícil quando o relacionamento não dá certo, sabe? Por quê? Porque a relação sexual, ela une as pessoas em uma só carne. E é óbvio, gente, que depois para separar isso é muito doído. Agora, vamos passar lá pro Habib, tá? Lá no Casamento às Cegas Habib, se passa, se eu não me engano, na Arábia Saudita. Eu não vou precisar para vocês, que eu não lembro. Mas é lá por aqueles lados lá. A Arábia Saudita, Líbano, eu não sei direito onde é que é, tá? Mas é lá para aqueles lados lá. E lá as pessoas não bebem, as pessoas não têm relação sexual antes do casamento. Os namoros são como os nossos namoros cristãos. E aí a gente vai ver naquele programa que quando eles acabam, é uma coisa assim, tipo, ok, não deu certo, eu entendo que a gente não teve uma interação legal, que a gente não se acertou, e ok. Gente, não tem sofrimento de lado nenhum. Não é esse sofrimento absurdo que a gente vê, sabe, em outras circunstâncias. Então entendam, se vocês não são casados, não tenham relações. Porque se o namoro, se o noivado não der certo, vai haver um grande sofrimento. E essa separação vai deixar marcas em vocês. Marcas em vocês. E aí vocês vão acabar, muitas vezes, se enchendo de cicatrizes, se enchendo de traumas e não conseguindo nem se relacionar mais de uma forma saudável com um relacionamento que podia ser muito bom, mas como vocês estão muito machucados, muito traumatizados, vocês não conseguem. Por quê? Porque vocês não tiveram um namoro santificado. Porque se fosse um namoro santificado e não desse certo, ok, cada um pro seu lado, não tem trauma, não tem machucado, não tem feridas emocionais. Porque não teve essa ligação de carne, entendeu? Então a gente tem que ser muito esperta, a gente tem que ser esperta em Cristo, a gente tem que ser esperta no Senhor Jesus. Ele nos dá toda a capacidade, Ele nos dá todo o discernimento, sabedoria pra gente viver a nossa vida. Só que a gente tem que entender que tem coisas que parecem ser maravilhosas, mas que não são. E aí Jesus, o Espírito Santo vai lá e te diz, se isso não é bom pra ti, tu vai dizer, não, mas nossa, isso parece tão bom. Você não tem que agir pelo seu próprio entendimento, você tem que escutar o Espírito Santo. Se ele tá dizendo que não é bom, não é bom. E ponto, faça o que ele diz. Entende? Então, gente, é isso que eu queria deixar. Muito obrigada por assistir esse vídeo e fiquem com Deus, que Deus abençoe grandemente a vida de vocês, que o Espírito Santo esteja sobre a vida de vocês hoje e sempre. Em nome de Jesus. Amém. Beijo.